Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos começar então a nossa última aula do ano. Na verdade, a gente tem semana que vem, que tem a revisão da prova, as orientações, mas essa é a última aula com conteúdo novo, que nós vamos terminar a apostila do quarto bimestre e assim terminar a apostila do quinto ano de ciências. Então, eu vou apresentar para vocês a aula dessa semana e aí a gente vai começar. Então, já deve estar indo aí. Agora vocês já devem estar vendo a minha tela. Tcharam! Então vamos ver o módulo 18, continuar e terminar o módulo 18, que fala sobre tipos de reprodução. Na semana passada, nós vimos a reprodução sexuada. Vimos que precisa de 2 indivíduos para acontecer, geralmente um macho e uma fêmea, ocorre a produção de novos indivíduos diferentes dos pais, tem gametas envolvidos, e nós vimos que os animais que se reproduzem de forma sexuada podem ser classificados em 3 grupos: os vivíparos, os ovíparos e os ovovivíparos. Mas agora nós vamos conhecer um novo tipo de reprodução, que é a reprodução assexuada. Então, vocês já viram que o nome é parecido, né? Sexuada e assexuada. Esse azinho aí faz muita diferença. Vocês vão ver que são tipos de reprodução completamente distintos. Na reprodução assexuada, para vocês terem uma noção, só um indivíduo já é capaz de se reproduzir sozinho. Uns seres vivos que adoram fazer reprodução assexuada, não é que adoram, né? Eles fazem esse tipo de reprodução, é característica deles, são as bactérias. Então, olha aqui, tem uma representação de uma bactéria, um desenho, tá bom? De uma bactéria cortada ao meio, olha aqui. Por que ela está cortada ao meio? Para a gente ver o DNA lá no interior dessa bactéria, um material genético que comanda o funcionamento de toda essa célula. Quando essa célula vai se reproduzir, ela faz uma cópia do DNA, faz uma cópia do material genético. Então, foi com 2 materiais genéticos iguaizinhos, estão vendo aqui? Nessa segunda etapa. Na terceira etapa, ela começa a separar a célula em 2. Divide a célula em 2. E aí vai um material genético para uma e um material genético para outra. No começo desse processo, quantas células nós tínhamos? 1. No fim desse processo, quantas células? 2. Então, houve reprodução, aumentou a quantidade de bactérias, com somente um indivíduo, diferente da reprodução sexuada, que precisa de 2. Aqui temos uma outra imagem muito parecida não, é a que vocês têm na apostila aí de vocês, mostrando uma bactéria sozinha, e depois de 20 minutos surgem 2 bactérias. Essa bactéria fez todo aquele processo de multiplicar o seu DNA, né, fazer uma cópia do seu DNA, e se dividir, gerando 2 bactérias. Depois de mais 20 minutos, cada bactéria dessa deu origem a mais 2 bactérias, totalizando 4 bactérias. E depois de 20 minutos, cada uma dessas bactérias também se dividiu, gerando 8 bactérias. Então, olha só, em 1 hora, uma bactéria, né, se transformou, se reproduziu e gerou 8 bactérias. É muito rápido. E uma coisa muito importante que a gente tem que saber: todas essas 8 bactérias que se originaram, elas são idênticas, iguaizinhas, não tem uma diferente da outra. Nós dizemos até que elas são clones, porque elas são iguais. E elas são idênticas à célula que as deu origem, que é a célula-mãe. Opa! Deu uma travadinha. A célula-mãe, que é essa primeira bactéria, são idênticas a essa. Tudo bem? Então, nesse tipo de reprodução, os descendentes que são gerados, os indivíduos que são gerados, são idênticos à célula-mãe. E vocês notaram algum tipo de célula diferente, uma célula especial? Não tem. Então, nesse tipo de reprodução, não tem gametas, gente. Uma reprodução independente de gametas. Então, eu montei essa tabelinha para a gente finalizar a aula com as características da reprodução sexuada, assexuada e a comparação entre elas. Na reprodução sexuada, precisa de 2 indivíduos para acontecer. De 2 seres humanos, de 2 cachorros, de 2 minhocas, enfim, de 2 indivíduos. Na reprodução assexuada, precisa de um só. Tudo bem? A reprodução sexuada gera indivíduos diferentes entre si, né? Os irmãos geralmente são diferentes, exceto no caso dos gêmeos idênticos. E os irmãos, né, os filhos, também são diferentes dos pais. Por mais parecidos que sejam,
nunca são idênticos, né? O mesmo material genético. E na reprodução assexuada, os indivíduos são idênticos, iguaizinhos. Até o material genético é o mesmo. Tudo bem? Isso na reprodução assexuada. E em relação aos gametas, eles só estão presentes na reprodução sexuada. A reprodução assexuada não precisa de gametas. Última tarefinha do ano, eu queria que vocês fizessem a página 342. Lá está o exercício 2 da atividade 2. Bem? Então, complete, tem as palavrinhas lá que vocês precisam usar para completar o esquema. Muito fácil. E essa foi a nossa última aula. Super curtinha, viu? Eu não estava mentindo. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Espero que tenham entendido. Se não entenderam alguma coisa, se ficou alguma dúvida, coloca aqui nos comentários que eu respondo para vocês. Bom, gente, então essa foi a nossa aula e até a próxima. Tchau!